Os últimos dias foram marcados por acidentes fatais em rodovias da macro-região. O Jornal da Clube convidou especialistas para discutir alternativas para um trânsito mais seguro. Acompanhe no estúdio deste sábado. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o advogado especialista em trânsito, Rodrigo Pascoaloto. De São Carlos, o professor da USP na área de transporte e trânsito, Antônio Coca Ferraz. E direto de Franca, o advogado José Antônio Martos. Rodrigo, começando contigo. Desse acidente, essa tragédia de São Joaquim da Barra, a gente ouviu muita responsabilização ao governo, ao Estado, ao poder público, de certa forma, né? Muitas reclamações quanto à situação da pista onde aconteceu o acidente e quanto à situação da outra rodovia que está parada depois de um dano na ponte. Tá certo a gente falar de poder público, mas será que em casos assim não é a hora da gente ir atrás de um responsável e responsabilizá-lo no seu CPF? Olha, eu entendo que sim. Por quê? Porque a gente colocar apenas um nome como governo fica algo assim, sem saber realmente quem é o responsável. Então, para você responsabilizar corretamente quem era o responsável pelaquela via, naquele determinado tempo em que ocorreu o acidente, tem que ser dados os nomes. Como assim? O Ministério Público, ele é responsável por todos os problemas que ocorrem com todos os cidadãos. Não é um cidadão específico, é em defesa da sociedade. Então, ele deveria procurar responsabilizar criminalmente também a pessoa que não dá manutenção, que provoca o acidente por causa disso. Então, se você tem, vamos dizer assim, um acidente que ocorreu por culpa de uma determinada pessoa, tem que se verificar, tem que se apurar se realmente a culpa é só dela ou se tem mais culpados na não manutenção de rodovias, de pontes, de viadutos. Então, dessa forma, tem que ser verificado realmente quem era o responsável daquela via. Aliás, para que essa fiscalização ocorra, aí entra bastante o trabalho do legislativo, seja vereadores ou deputados, não é mesmo? Olha, os vereadores e os deputados, eles vão verificar o quê? Não fazer a fiscalização no sentido de fiscalizar se as vias estão corretas ou não, mas fiscalizar se tem a manutenção daquelas vias, porque o dinheiro público que tem que ser investido nessa manutenção tem que vir deles. Então, automaticamente, eles vão criar leis, vão fiscalizar o executivo se está executando corretamente aquele dinheiro que foi arrecadado para essa finalidade. Perfeitamente. Professor Ferraz, antes da gente falar em soluções, já que a gente tem muitos problemas não só nessa vicinal onde aconteceu a tragédia, mas em muitas rodovias e outras estradas, eu acho que a gente deveria começar pelos diagnósticos. Com sua experiência, o que a gente encontra hoje de mais grave ou de mais alarmante no nosso tráfego entre cidades? O motorista. A maioria dos acidentes ocorre, né? E há alguma polêmica, qual é o número, né? Alguns falam em mais de 90%, outros mais de 95%. O principal causador é o ser humano, né? Um acidente ocorre por várias causas, não tem uma única causa, mas principalmente é o ser humano, o motorista, no caso, né, que é o grande responsável pelo acidente. Mesmo uma rodovia com condições precárias, o motorista tem que saber que ele tem que dirigir com cuidado, né? Reduz velocidade, toma mais cuidado e tal, né? Então, o motorista, o ser humano é o principal causador do acidente. Agora, como é que resolve isso, né? Então, não tem mágica. É investir muito em educação para o trânsito, é investir muito em fiscalização, né? E, evidentemente, cuidar das estradas, né? Esse é um problema que no Brasil, às vezes, o pessoal não cuida direito. Então, o veículo também é importante, né? Ter manutenção adequada e tal. Mas, como eu disse, principalmente o ser humano é que é o grande responsável pelos acidentes que ocorrem. Professor, nesse caso específico da tragédia de São Joaquim, a gente ouviu falar muito sobre a questão do desnível entre a pista e o acostamento. Aliás, não era um acostamento, ali já é uma rua, uma estrada de terra que está ligada mais à lavoura do que à rodovia. No seu modo de ver, o que a gente encontra de mais perigoso na estrutura dessas pequenas estradas?
São estradas, né, vicinais ou estradas secundárias, como se diz, né, em que elas realmente carecem de uma manutenção melhor, né. Então, às vezes, questão de sinalização, não estão bem sinalizadas. Às vezes, como você colocou bem aí, a questão de ter um desnível, né, entre a pista e o acostamento, né. Então, questão geométrica, por exemplo, num trevo, a geometria não é adequada. Tudo isso não devia existir, né. Então, isso é responsabilidade do poder público. Mas eu voto e insisto, se o motorista dirige com cuidado, percebe que a rodovia não está em boas condições, né, ele tem que dirigir com mais cuidado, reduzir velocidade para evitar acidentes. Outra coisa também importante, né, a direção defensiva. Outro dia eu vi um vídeo, né, que tinha uma moça andando de motocicleta, que ela perdeu a direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o veículo lá e acabou morrendo, inclusive. Gente, a culpada foi ela, é óbvio, né? O principal culpado. Mas se o motorista do veículo, que estava em sentido contrário, tivesse feito o curso de direção defensiva, estivesse dirigindo com atenção e tal, ele teria reduzido a velocidade, teria desviado para o acostamento, enfim, né? Fica essa mensagem. O principal culpado é sempre o motorista. Perfeitamente. Doutor Martos, Franca, assim como Ribeirão Preto, tem o costume de utilizar rodovias que cruzam a cidade como fluxo de avenidas, né? A gente vê ali, principalmente nos horários de pico, horário de saída e entrada do trabalho ou da escola, uma grande movimentação de veículos caseiros, pessoas apenas que estão trocando de bairro e para isso utilizam as rodovias. Esse caso merece uma atenção especial? Felipe, sem dúvidas, em outras oportunidades a gente tratou disso por aqui, faltou planejamento quando da construção de alguns bairros que estão ao lado dessas rodovias. São rodovias de fluxo muito intenso e que hoje estão sendo utilizadas para o transporte bairro a bairro. Nós estudamos essa questão e existe uma proposta, né, para o próximo ano, incluída no orçamento do ano que vem, de se fazer algumas vias que vão acompanhar as rodovias mais dentro dos bairros para tentar tirar esse trânsito que hoje é feito bairro a bairro, mas pela rodovia, notadamente aqui a rodovia Cândido Portinari. Isso tem trazido para a cidade de Franca situações muito tristes, porque quase que diariamente, num determinado trecho dessa rodovia, acontecem acidentes, muitos desses acidentes fatais. É inegável que, como disse o colega anteriormente, a responsabilidade, na maioria dos casos aqui, é do próprio motorista, né, que mesmo ciente de que aquele trecho é um trecho perigoso, onde foram colocados aí alguns radares como uma medida, assim, de certa forma, de minimizar, diminuir e controlar a velocidade naquele trecho, mas ainda assim os acidentes continuam acontecendo. E as pessoas acabam ocupando a rodovia por ser aquele trajeto mais rápido e curto para ir para o seu trabalho e, posteriormente, voltar para a sua casa. É a questão do que acontece geralmente no Brasil, né? A falta de planejamento que tem trazido essas consequências para o futuro, né? No caso que a gente vê nas demais rodovias que servem Franca, como a Fábio Talarico, né? Já há quanto tempo aconteceu aquela questão com a rodovia, com a ponte, e até hoje não houve uma providência do governo do estado. O trânsito está sendo transferido de uma rodovia que tinha um suporte maior, que é uma rodovia estadual, foi transferido para uma rodovia vicinal, que não tem os mesmos mecanismos de segurança e proteção. Consequentemente, os acidentes serão mais fáceis de acontecer, porque essas rodovias foram planejadas para um trânsito menor, né, como o próprio nome diz, um trânsito vicinal. Então, a gente vê uma falta e uma desídia, aí, notadamente nesse caso das rodovias, aí, com relação ao poder público de uma maneira geral. E nesse caso específico aí do governo do estado, que tem que rever, inclusive, o sistema de concessão dessas rodovias aí para iniciativa privada. Doutor Rodrigo, se a gente fala em falta de consciência por parte do motorista, a gente tem que falar de legislação. No seu modo de ver, legislação voltada para o trânsito, ela tem defeitos, ela colabora com o erro ou, pelo contrário, ela é uma boa legislação que evita ainda o pior?
Olha, aqui no Brasil nós temos uma boa legislação. Existe a necessidade de fazer algumas modificações. Por exemplo, se você verifica que dentro da cidade são nos cruzamentos que acontecem os acidentes, e o que nós temos ali? Um semáforo vermelho, uma placa de pare, que não estão sendo respeitadas. Se você não respeita a sinalização do cruzamento, qual que é a pena que está sendo aplicada pela legislação? É uma infração simplesmente gravíssima. Tem mais alguma outra repercussão? Não. Então, automaticamente tem que ser revista leis que façam com que inibam os acidentes, que vão coibir também as mortes no trânsito. Então, as mortes dentro da cidade, na sua maioria, acontecem nos cruzamentos. E apenas uma infração gravíssima. Não gera uma suspensão da habilitação. Esse problema da suspensão da habilitação, as pessoas dão mais importância também para a autoridade que estiver fazendo um auto de infração, que pare a pessoa. Porque se ela não para a pessoa, no nossa lei fala sempre que possível deve-se parar o veículo, mas se você não para o veículo, você não dá a dura. Essa dura vai servir muito mais no condutor, falando para ele, olha, você foi inconsequente, você foi imprudente, você está sendo negligente em passar e vai morrer ou matar alguém. Desta vez não aconteceu nada, apenas é uma infração de trânsito que eu estou te parando. Mas e as próximas? Então, as pessoas que passam o semáforo vermelho, a placa de pare, normalmente são reincidentes nessa infração, porque eles não estão preocupados com a punição. Se eles não estão preocupados com a punição, temos que alterar a lei para que fiquem preocupados. Professor Ferraz, o senhor sabe que a gente tem mentes brilhantes nas diferentes engenharias, nós temos grandes nomes ali da estratégia, do tráfego, do urbanismo e tudo mais. Nesse sentido, a gente tem apresentado boas soluções para esse trânsito intermunicipal, interestadual? Eu diria que sim, né? Temos boas soluções. Inclusive, no estado de São Paulo, né? De uma maneira geral, as rodovias estão com boa manutenção, né? Estão em bom estado, de uma maneira geral, né? Vamos colocar assim. Agora, sabe qual é o grande problema, Felipe, também? É que nós temos um país em que o PIB per capita é 12 vezes menor que o PIB dos países desenvolvidos, né? Então fica difícil trabalhar. Quando você fala de Suécia, você fala de França, países desenvolvidos de uma maneira geral, o número de acidentes é muito menor, né? O índice de acidentes é muito menor, né? O número de acidentes por veículo, por exemplo, né? Que é uma taxa mais indicada para medir isso, é muito menor, mas eles recebem muito mais educação, porque o PIB sendo maior, a educação é muito melhor, a fiscalização é muito melhor, né? O meu colega que antecedeu aqui na fala de Ribeirão Preto, ele falou da fiscalização especificamente, né? Com grande ênfase e com grande sucesso. Falou muito bem, né? Tá ótimo. Então, veja, o problema nós estamos num país ainda com um nível de riqueza muito menor que os países desenvolvidos. Então, fica difícil trabalhar no Brasil, né? Por mais que nos esforcemos, né? E o estado de São Paulo é um estado rico da nação. Aqui nós temos rodovias, de uma maneira geral, como eu disse, bem cuidadas, bem conservadas. Você vai em outros estados, é uma calamidade, né? Então, esse é o grande problema. E você tendo mais recursos também, você investe mais em sinalização, você investe mais em geometria adequada, você investe melhor em planejamento, como falou o nosso colega de Franca, né? A falta de planejamento ali, que as rodovias que, teoricamente, deveriam ser rurais, passaram a ser rodovias urbanas, são utilizadas pela movimentação, pela mobilidade urbana, né? Então, tudo isso pesa, né? Na verdade, nós estamos num país ainda, como eu disse, né? Com PIB muito abaixo dos países desenvolvidos. Então, vamos nos esforçar, vamos fazer o melhor possível, mas temos que reconhecer que faltam, sobretudo, recursos para educar melhor, para fiscalizar melhor. Doutor Martos, se a gente olhar então para essas pequenas estradas que que ligam, aliás, as nossas cidades, há espaço ali para melhoramento? Estou falando até de espaço geográfico, além da questão de se há volume de dinheiro suficiente para fazer as obras de infraestrutura necessárias. E mais,
Nossas prefeituras poderiam se mobilizar mais para defender o interesse da sua gente e ir até o estado de São Paulo, ir até o governo federal e cobrar mais investimento? Sem dúvida, Felipe, porque essas rodovias que no começo, lá atrás, elas foram pensadas como rodovias vicinais, com o aumento do número de veículos dos últimos anos, essas rodovias, na verdade, deixaram de ser rodovias vicinais, né? Na nossa região, de uma maneira mais particular, o que a gente percebe com aquilo que a gente vê em termos de trânsito, que é possível, sim, a melhoria da maioria delas aqui, porque não necessitam de grandes obras de arte, como dizem os engenheiros, para poder serem ampliadas, né? Recursos como terceira faixa, recursos como melhor sinalização, recursos como investimento em trevos e rotatórias para evitar aí essas zonas de muito tráfego e de conflitos e de acidentes. Eu penso que na experiência cotidiana aqui é possível melhorar e, evidentemente, que recursos para isso, né, os recursos municipais são parcos para essa responsabilidade, que é uma responsabilidade com relação às rodovias estaduais do governo do Estado, com relação a rodovias federais, particularmente do governo da União, e as rodovias vicinais, aquelas que ainda não fizeram parte de algumas concessões, do plano municipal, né? Mas prefeitos, deputados, senadores da região, eles têm que efetivamente buscar priorizar recursos, notadamente para essas rodovias que hoje têm um fluxo muito intenso aqui na nossa região. Deixaram de ser rodovias secundárias e passaram a ser rodovias efetivamente utilizadas por grande parte da população, seja no transporte aqui para o trabalho, seja aqui no nosso caso no transporte para o lazer, seja no transporte e circulação de bens e riquezas. Então, efetivamente, tem que dedicar uma atenção para esse fato, né? Porque ele serve para cuidar de vida, serve para cuidar de pessoas, serve para cuidar também de bens que estão circulando. Então, muito importante a atenção dos nossos políticos, do poder público em geral, não só dos nossos políticos, mas das outras autoridades constituídas aí, como deu exemplo o colega aí, uma atuação efetiva do Ministério Público, no sentido de conseguir recursos para minimizar o sofrimento da população nessa área, diminuir o número de acidentes fatais e não fatais que trazem consequências nefastas para a vida das pessoas. Muito obrigado. Participaram desta edição do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o advogado especialista em trânsito Rodrigo Pascoaloto. De São Carlos, o professor da USP na área de transporte e trânsito, Antônio Coca Ferraz. E direto de Franca, o advogado José Antônio Martos. A todos o nosso muito obrigado.